Olá amigos, eu sou o J. Andrade, sou especialista em linguagem visual, ilustrador profissional e perito técnico das microexpressões visuais, e você está no canal Desenhanforando, o maior canal e mais científico e certificado canal de linguagem visual da América Latina. Olá amigos, eu sou J. Andrade e sejam muitíssimamente bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vos trago mais um processinho de um dos meus personagens de uma história autoral minha chamada Terra de Oroth, e esse é o personagem Nazor, o vilão da história. Hoje vamos falar sobre alguns fundamentos de character design e como você pode criar o seu vilão para a sua história. Mas antes de começar o vídeo, se você acha esse conteúdo interessante, já deixa like, já deixa logo o like, deixa muito like. E se você é novo por aqui e gosta de artes visuais, de desenho, de ilustração, já se inscreve aqui no canal, porque aqui tem vídeo toda semana, tem live, tem muita coisa bacana para você aqui. Também me siga nas redes sociais pra gente bater um papo gostoso e você ficar ligado de tudo que rola neste canal. Acho que um primeiro passo antes de você começar a criar o seu vilão é você trazer da sua memória os vilões que você tem como referência, os vilões que você gosta, de histórias que você gosta, trazer da sua memória esses vilões, porque neles você vai encontrar muitas referências e você vai entender como que funciona alguns vilões. Então pode ser de histórias que você gosta ou até mesmo de histórias clássicas, como Darth Vader, Voldemort, Avada Kedavra ou Karate Kid. E nesses vilões que você tem como referência, é legal você dar uma analisadinha, coloca no papel, escreve mesmo quais que são as relações visuais que ele tem com a personalidade dele e tentando associar as características visuais dele com coisas da natureza, ou animais, ou até mesmo culturas. Para você começar a entender os processos de caracterizar, de criar personagens, é interessante entender também os aspectos de artista e design, porque o concept artist vai trabalhar muitas coisas do artista e muitas coisas do design. Então é bem interessante ter em mente essas coisas. Então, o concept artist, ele é um design que ele atua como um agente codificador e receptor. Então ele necessita estabelecer conexões entre referência para compreender um contexto, para tentar passar um contexto. Então ele atua nessa esfera de agente codificador. E o artista deve ser capaz de expressar sensações, expressar sentimentos através do visual. Então essa é uma das funções do character design, precisa ter essa malemolência ali entre o design e o artista. E é bom também um profissional ou até mesmo um hobbyista ter sempre estabelecido etapas na sua cabeça ou metodologias, pode ser a sua própria, que funcione para você, ou de algum outro artista, de alguma outra coisa que você gosta e você sabe que funciona. Qual é a minha metodologia para mim começar a criar? Primeiro então é a imersão, onde eu vou imergir no tema, eu vou tentar entender quem é aquele personagem, vou tentar entrar no tema, se é fantasia, se é ficção, vou tentar entrar o máximo possível, botar uma música que tenha a ver, buscar referências, pesquisar na internet coisas que tenham tudo a ver com esse universo. Eu vou me rodear de coisas que tenham a ver com esse universo desse personagem. Depois disso vem a ideação, onde eu vou colocar em prática algumas ideias minhas, que é a parte do esboço. Eu vou rabiscar muito, fazer muitas ideias, fazer silhuetas, explorar realmente aquele personagem para tentar encontrar quem é aquele personagem e visualmente como que ele se apresenta. Depois disso vem a prototipação, onde de toda essa exploração, de todos esses rafs, eu vou encontrar alguns que sejam mais interessantes para mim, e ali eu vou refinar eles, vou fazer umas poses e vou aplicar ele no contexto que o personagem vive, que a história necessita. Então é bom sempre ter estabelecidos alguns princípios de concept art, alguns princípios de character arts, que na verdade são princípios de comunicação e, acima de tudo, comunicação visual, que é o que a gente está querendo trabalhar aqui. Então, o primeiro deles é o problema.
né? Então, o que é o problema? O problema, ele pode ser o que é o seu personagem. O enredo, tema, desafio, um objetivo ou um argumento que represente aquele teu personagem, aquilo que você está querendo passar. Depois de estabelecer isso, você precisa elaborar soluções para resolver esse problema. Então você vai atrás de ferramentas para que você consiga resolver esse teu problema. Uma dessas ferramentas de comunicação, de design, é o contraste. O contraste é uma coisa muito importante para que você trabalhe bem o teu personagem. Então, se você pega e divide as coisas em 50%, você vai ter uma simetria, 50% para um lado, 50% para o outro lado. E se você divide desproporcionalmente, isso um termo mais comum usado é o 80-20, então você vai ter assimetria. Assimetria é as coisas mais divididas sem proporção, então tem 80 para um lado, 20 para o outro, ou coisas que não seja metade para um lado e metade para o outro. Qual que é a importância disso? Porque assim, olha, depende do que você está querendo, do objetivo que você está querendo atingir. Mas, quando você divide as coisas em 50%, quando você faz as coisas simétricas, elas tendem a ser menos interessantes. Então, quando você distribui as coisas bem iguaizinhas, tudo bonitinho, tudo igualzinho, a pessoa que vai olhar rapidamente, já vai conseguir fazer uma leitura do seu personagem, vai passar para o próximo, não vai gerar um impacto no teu espectador. E quando você já trabalha um pouco de assimetria, seja você faz uma ombreira grande desse lado, uma ombreira menor, faz coisas faz espinhos desse lado, espinhos menor do outro, uma pose, o personagem está com um braço levantado de um lado, o braço abaixado do outro, isso vai criando interesse e vai criando vai dando mais diferença pro teu personagem, a pessoa demora mais para ler o teu personagem e isso vai fazer ele ficar gravado mais tempo na mente da pessoa e a pessoa vai sentir mais interesse por esse personagem. Então a assimetria, que é um elemento do contraste, é muito importante. Isso tanto para a forma, tanto para a cor, tanto para tudo que você vai usar. Então, tanto a assimetria tende a ser uma coisa mais natural também. Tudo que é muito simétrico, muito encaixadinho perfeitamente, tem de ser uma coisa muito artificial, muito coisa feita por mãos humanas. A natureza ela é um pouco mais assimétrica, assim. Outra ferramenta é a linguagem das formas, né? O natural versus o derivado, né? O primordial versus o derivado. Então o que é isso? Formas básicas, você pode usar um triângulo, um quadrado, um círculo, que são formas naturais, formas primordiais, e você pode usar derivado disso, que são a combinação de dorsículo, combinação de um círculo com um triângulo, combinação de um quadrado com um retângulo. Então as combinações dessas formas primordiais é que vai fazer o teu design ficar interessante. Então, pode ser até coisa natureza, você pode pegar elementos da natureza, que pode ser o natural, você pode combinar esses elementos, que vai ser o derivado, que vai ficar mais interessante o teu design. E tudo isso você vai trabalhar para conseguir chegar no teu conceito, que é: o personagem se apresenta visualmente. Teu personagem, ele vai chegar, você vai desenhar ele, e o visual dele vai dizer quem ele é, vai dizer muito das características dele. Então, tudo que é desenhado é uma pista de quem é essa personalidade, de quem é esse personagem. Então você tem que ter ideia, você não pode desenhar nada aleatório. Um bom design, você tem que pensar nas coisas. Eu tinha um professor de desenho, André Kalimann, salve André Kalimann, que me deu aula na Gibiteca de quadrinho, e ele falava pra mim: cara, todo risco, todo traço que você faz tem que ter uma intenção. Tudo que você vai fazer aqui não pode ser nada aleatório, rabisco, achura, porque senão é uma informação desnecessária você nem coloca. Então, tudo que você for botar ali de traço de desenho tem que comunicar alguma coisa. Outra ferramenta aqui para você trabalhar o teu personagem são arquétipos. Arquétipos faz parte da personalidade daquele teu personagem, né? Então, se ele é um andarilho, se ele é um cantor, se ele é um herói, se ele é um vilão. Então, tudo isso são arquétipos, que isso vai você dar uma estudada nisso, buscar entender o que são arquétipos, vai facilitar muito no processo de criação do seu design. Outras ferramentas, né, que é o Costume Design,
e o character design. Muita gente trabalha isso de forma unificada, mas isso são duas coisas separadas que faz parte, né, do concept art, que é o costume design, que é o design da vestimenta, e o character design, que é o design do personagem. Então, você tem que resolver coisas, tem que pensar naquele personagem ali, que ele funcione, que ele comunique coisas sem a roupa, né, a forma, o jeito dele, a cabeça dele faz um V, pô, geralmente ele é um personagem mais enérgico, mais bravo, mais tende pro vilão, né, como você usa formas pontudas, pontiagudas, porque nós temos essa questão ancestral, intuitiva de tudo que é pontudo pode nos ferir, né? Se o personagem tem a cabeça mais redonda, ele é um personagem mais amigável, quadrado, é um personagem mais seguro de si, um personagem mais confiante. Então tudo isso tem que comunicar, você tem que não só se basear nas roupas para comunicar. A roupa ela vai comunicar muita coisa também, mas é outro processo, como design que faz parte, você tem que aprender a trabalhar essas duas coisas em harmonia. E outra coisa também que é muito interessante, que é uma ferramenta muito importante que eu usei no meu TCC, foi a base teórica do meu TCC, que é a semiótica, né? A semiótica é o estudo dos signos, que buscam estudar de modo geral a ciência das linguagens verbais e não verbais, como método de expressão que o ser humano usa para se comunicar e se relacionar. Então, trata da relação entre signo, objeto e interpretante, né? O que é signo? Signo é toda a ideia, tudo que aquilo representa, né? Tudo que um objeto, né? O objeto não é o signo, é nós que damos significado. Por exemplo, uma colher. Uma colher, né? O signo colher e o signo colher e o objeto colher. O signo é nosso imaginário, o que é a função daquela colher, o que a gente vai usar aquela colher para fazer. O objeto em si é a colher, mas o significado para ela, a utilização para ela, nós que damos. E o interpretante, que somos nós ou o seu espectador, que ele que vai trabalhar essas relações na cabeça dele. E tudo isso, né, a relação entre a semiótica e o concept art, ele nasce da necessidade de compreender a manipulação dos signos na criação de uma atmosfera visual. Então, você aprender a manipular esses signos, esses significados que os objetos representam no seu concept art, no seu character design, no seu costume design, vai fazer o teu design muito mais interessante. E aonde que você vai buscar inspiração para isso, né? Primeiramente, você vai buscar inspiração para isso na natureza, em animais, em vegetação, em insetos. Cara, tem muito... A natureza é um fabricante de design muito massa. Então, você pode ir nessas fontes para você buscar inspiração e buscar elementos para você manipular e trazer para o seu design, né? Nas outras culturas, não ficar baseado só na sua cultura ou na cultura que você tem costume de ver. Busque em outras culturas, culturas tribais, outras culturas que vai enriquecer o seu trabalho. Em objetos, na vida e até em outros artistas que você gosta do estilo, você pode analisar e você pode aprender e trazer muito desse aprendizado para o teu trabalho também, que é muito interessante e muito válido. E trazendo aqui um pouco pro Nazor, personagem da minha história, analisando ele aqui, ó, dá pra ver bastante coisa que eu trouxe de influência da natureza, da vida, das coisas, pra tentar acrescentar no meu design, pra tentar acrescentar, deixar ele mais rico, né? Por exemplo, ó, se você for ver a máscara dele, eu trouxe bastante influência de caveira, né? E também no costume design dele ali, nessa parte da gola de cima, né? Tem uns traços que lembra a parte da dentição ali da caveira, de um crânio, né? Então o crânio ele tem tudo a ver com morte, né? Com essa parte de... muito associado ao nosso imaginário com coisas ruins. Então isso são elementos que eu busquei trazer para esse meu design. Coisas ruins que possam associar ele, que ele não é uma pessoa boa, não mexa com ele, que não vai dar certo. Outras coisas ali também eu tentei
trazer um pouco aquela orelha, baseada na orelha de Anubis, que é um deus egípcio lá, que é um cachorro, né? E também outros crânios de gato, que também é um animal também na cultura egípcia, que é um animal místico e tal. Eu tentei trazer esses elementos. Garras de corvo, né? Corvo é um animal também que está muito associado à morte, né? A coisas místicas. E também ali no costume design dele eu tentei trazer muito essa referência também de coisas tribais. Tentei trazer bastante desses elementos. Então é isso. Você tem que buscar trazer esses elementos de outros lugares para enriquecer o teu personagem. E se ele é um vilão, você tem que tentar associar ele visualmente à maldade. Você tem que olhar para ele e falar: putz, não vou mexer com esse bicho aí. Esse bicho é mau. E ele precisa ser um personagem muito interessante, quase tão interessante quanto o personagem principal, ou até mais às vezes, né? Porque ele é o antagonista. Então ele é o personagem principal ao contrário. Então é isso, pessoal. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por você assistir até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais, comenta aqui embaixo o que você achou, qual que é o seu vilão preferido das histórias por aí. E eu estou indo embora. Um beijo e falou!